Enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, não sei se se dá para todo mundo enxergar, o nosso tema desse mês, nós estamos estudando sobre conquistados para uma nova ética de vida, conquistados para uma nova ética de vida, e o texto base está lá em Mateus capítulo 5, verso 20. Pode projetar para a gente, por gentileza? Vamos ver se a gente consegue ler juntos. Mateus 5, 20. Esse é o texto base, onde os nossos irmãos abençoados aí, que colocam as suas devocionais, e a igreja aproveita. Hoje o Bruno mandou, né, a 27ª, é isso? Falando sobre a santidade, não é isso? Brincadeira, irmão. Só para descontrair. Falando sobre a santidade, e é justamente o tema do culto dessa manhã. Né? Santidade, a nossa busca por santidade. Nós acabamos de cantar uma música maravilhosa, linda, da Raquel Novaes, que se chama Santidade. Vamos todos juntos? Porque eu afirmo que jamais entrarão no reino dos céus. A nossa justiça precisa exceder a justiça daqueles que eram chamados hiperreligiosos, que colocaram a religião acima do que é de fato o evangelho. A justiça do reino e não a justiça do homem. Por isso esse é o texto base, e nós ficamos aí durante esse mês com vários irmãos, irmão Geiel, irmão Diego, irmão Bruno, a Sara, a Esther e tantas outras pessoas que, o irmão Sávio, tantas pessoas que compartilharam durante o mês todo. Então nós ficamos mergulhados nesse tema sobre uma nova ética de vida. E isso está inteiramente ligado à nossa busca por santificação. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, se vocês puderem acompanhar junto comigo, a minha versão é a ARA. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós, na Tua presença, pedimos, Senhor, a Tua bênção, Pai, para este momento, na exposição da Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos corações, através do Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, Pai, para que possamos discernir, Senhor, tudo aquilo que vai ser pregado nesta manhã, através da Tua palavra, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, que nós possamos, ó Deus, deixar de lado as nossas distrações, ó Pai, e prestar atenção naquilo que o Senhor precisa falar nesta manhã à Tua igreja. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui nesta manhã, mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Então, para você que gosta de anotar, o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é o mesmo título do mês todo, então fica fácil para você anotar. Qual que é o tema do mês todo? Conquistados para uma nova ética de vida. Esse é o tema da mensagem, é o tema do mês que nós estamos refletindo junto como igrejas. E hoje, como é o último domingo do mês e a última vez que nós vamos ouvir falar sobre esse assunto, eu queria enfatizar um pouquinho mais sobre a ética cristã. E nós vamos ver algumas diferenças hoje juntos. Então, como nós falamos, esse mês todos nós ficamos pensando acerca de como se revestir de uma nova ética de vida, baseado nas declarações, nos estudos que os irmãos fizeram e compartilharam com a igreja, nas mensagens que foram pregadas aqui, todas elas com o mesmo foco de abrir a nossa mente e o nosso entendimento de como nós precisamos fazer para nos apropriar, para nos revestir dessa nova ética de vida, porque assim que nós tivemos um encontro com Cristo, um encontro real, não é mais válido, não faz mais bem, nós cometemos as velhas obras, o que a carne nos pede a fazer, mas como nova criatura, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar um novo rumo para a nossa vida, um novo caminho, e é isso que nós vamos tentar aprender juntos nessa manhã. Então, há um caminho a ser percorrido para que nós nos revistamos dessa nova ética de vida. E quando nós falamos de ética, no modo geral, existe a ética secular, que é proveniente da filosofia e que todos já ouviram falar e já também automaticamente fazem e praticam, que é ser ético na visão filosófica, mas também existe a ética cristã, que parecem a mesma coisa, mas elas são divergentes entre si. A ética secular, ela começou com um pensamento filosófico através de Aristóteles, 400 anos mais ou menos antes de Cristo. Aristóteles, o seu pensamento é que todo homem é racionalmente capaz para decidir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, porém, sem contar com a presença do pecado dentro de cada um, que destrói a nossa capacidade de fazer as decisões corretas mediante a palavra para aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Então, ele não colocou nesse conceito o conceito de ser regenerado, de ser alcançado por Cristo. Então, a ética na visão filosófica, saindo da palavra filosofia, que quer dizer, quer dizer o amor, amor filo, amor ágape, amor eros, ele vem da palavra amor no grego,
E Sofia é justamente sabedoria. Então, se você se chama Sofia, seu pai deseja que você tenha muita sabedoria. Sofias. Filosofia, amor pela sabedoria. Na ética, na visão filosófica, é praticamente o seguinte: a ética é a prática do bem em detrimento do mal, do certo em detrimento do errado, visando o bem comum de um todo, de um grupo, de uma sociedade. Já a ética cristã, que tem como fonte não a filosofia, mas a revelação escrita que está na minha e nas tuas mãos, ela se difere, porque ela trabalha a transformação moral de cada indivíduo, ou seja, a construção de princípios e valores eternos e divinos estabelecidos pelo nosso Deus, que está acima de tudo e que está acima de todos. E isso a ser colocado em prática em nossa vida cristã. A ética e a moral, elas são parecidas, porque elas têm alguns valores em comum, mas elas se divergem. Elas estão relacionadas entre si, porém, as origens são distintas. Filosofia, Bíblia. Filosofia, Bíblia. A palavra ética, que vem do grego também, ethos, que significa modo de ser, caráter, de uma forma geral. A ética é um produto extraído do estudo do comportamento humano, de forma geral. Então, ela estuda o comportamento humano. Seu objetivo é tentar explicar as regras morais, não só dos cristãos, mas de toda a sociedade, de uma forma lógica e racional. Esse é o objetivo da ética. Em suma, a ética é uma reflexão da moralidade, levando as respostas para as perguntas como, e aí não sou eu que disse, mas Cortella, que é um filósofo que alguns aqui conhecem, que diz, a ética leva as pessoas a responderem questões como eu quero, eu posso, eu devo. Às vezes o que eu quero eu não posso, o que eu posso eu não devo, e o que eu devo eu não quero. Isso é o que a filosofia defende acerca da ética. Por exemplo, fofoca. Eticamente, num senso comum, fofoca é certo ou é errado? Errado. Já caiu no senso comum que fofoca é errado, mas também é um princípio bíblico. Caiu no senso comum que fofoca é errado. Então nós não podemos falar mal de outra pessoa sem ela estar na nossa presença, não é isso? Então várias outras coisas que nós não podemos fazer, que nós queremos fazer, que nós não podemos fazer, que não é ético, isso é a ética. Ela protege uma sociedade, na visão filosófica, ela protege um grupo, uma sociedade, entre detrimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. A palavra moral vem da palavra moralis, costumes e princípios que norteiam o nosso comportamento. Porém, ela está relacionada à cultura de cada lugar. A cultura brasileira, a cultura chinesa, a cultura japonesa, a cultura de vários países diferentes. Ela está inteiramente ligada à cultura. A moral está diretamente ligada à cultura e à religião de cada indivíduo, que influencia e determina o seu modo de pensar, agir e falar. Isso nós chamamos de cosmovisão. É a visão de mundo que cada pessoa tem de acordo com a sua cultura. Por isso, em alguns debates, em algumas conversas, não há negociação, porque a cosmovisão é diferente, Kátia. Nós entendemos a vida de uma forma completamente diferente dos hindus,
Como então quebrar essa barreira missionária que nós temos de pregar o evangelho para um hindu? Somente através do poder do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e do juízo. E a nossa responsabilidade é buscar conhecimento e estratégias para abordar este assunto evangelístico. Olha só como a cultura, o pensamento religioso, cultural, a cosmovisão influencia muito todas as nações. E todas essas guerras, todos esses rumores de guerras que nós vemos, partem da cosmovisão de cada grupo, de cada país, do que eles defendem, do que eles acham que é correto, do que é bem, do que é mal, do que é certo, do que é errado. E isso está inteiramente ligado também entre ética e moral. Elas caminham juntos. Porém, a moral, ela é subjetiva à cultura. Cada país tem os seus valores e tem os seus princípios. Portanto, ela é mutável, ela muda de acordo com o seu país, conforme você foi criado. A ética, ela é acultural, ou seja, ela coloca um pouquinho de lado a cultura e estabelece alguns padrões de comportamento de forma geral, sem a influência da cultura. Porém, elas se chocam entre si. Por exemplo, o direito à vida é certo ou é errado? Pode dizer, irmãos, o direito à vida é certo ou é errado? Dependendo da construção moral de quem analisa essa pergunta, diz que o aborto é legal e que o meu corpo e as minhas regras estão acima da ética, acima da moral cristã, acima de todas as coisas. Então, a moral, ela choca com a ética, principalmente com a ética cristã. Por isso, irmãos, que vocês, assim como eu, nós precisamos nos preparar, e muito bem, porque nós seremos perseguidos a cada ano mais e mais e mais, porque moralmente nós defendemos os valores e princípios eternos e divinos, que divergem da moralidade da cultura em que nós vivemos, também aqui no Brasil e no mundo. Elas se chocam, e nós somos os aparelhos usados para fazer o choque, para defender a razão do evangelho que nós cremos. Então, se preparem, irmãos, porque vida cristã não é só culto de domingo, não é só culto de terça. É vida cristã, não é culto cristão. É uma diferença muito, muito, muito grande e uma responsabilidade também de igual modo. A ética cristã, ela já é divergente, mas antes eu queria dar um exemplo prático e bem breve. 1992, Grupo Paz Mendonça. Provavelmente ninguém aqui vai lembrar, a não ser um paulista que tenha mais ou menos a minha idade. Grupo Paz Mendonça era um grupo de hipermercados gigante em São Paulo, que foi comprado pelo Grupo Extra Supermercados, que hoje existe lá em São Paulo. Fui fazer compra com meu pai, Ana. Eu era pequenininho, em 1992 eu tinha 8 anos. Era noivado da minha irmã, e eu não tenho reservas de falar isso aqui, porque eu tenho liberdade para poder falar e explicar para os irmãos. Já era costume, pela moralidade, pela cultura, pelo que meu pai foi criado, a minha avó foi criado, do jeitinho brasileiro, da vantagem brasileira, não é assim? E nós pegamos o carrinho e começamos a fazer a compra para o noivado da minha irmã. E naquela época, os carrinhos tinham, na parte de baixo, um compartimento extra para você colocar algumas coisas mais pesadas, normalmente bebidas, alguma coisa assim. Então ele era duplo, 2 andares, né? E aí nós fizemos a compra, meu pai colocou algumas caixas de cerveja que vendiam engradados de 24 unidades, colocou 2 engradados assim embaixo, fez a compra por cima, e botou a compra por cima, no andar de cima.
Enquanto nós fazíamos a compra, e isso já era comum, e para mim eu não fazia de mau grado, porque para mim era comum, se meu pai estava falando para eu fazia. Então eu tomava Danap, que é um iogurte de morango, para quem conhece, os antigos, né? O Danette, o Yakult, a batata Ruffles, tudo que eu tinha vontade, por isso que eu cheguei até os 117 quilos, tudo que eu tinha vontade, eu comia, Bruno, tudo. E aí, meu pai simplesmente pegava a embalagem e jogava no lixo. Passava na compra no mercado? Não. E eu aprendendo aquilo durante todo mês, porque eu sempre gostei de fazer compra, inclusive em casa, eu que faço compra há 20 anos, né, amor? Obrigado por isso. Brincadeira. Eu gosto de fazer, não faço porque ela pede, não. Eu faço porque eu gosto, né? Comecei a fazer compra do jeito errado aos 8 anos, né? Depois eu aprendi o correto. E aí, meu pai também pegava aquele salame mais caro, o maior que tinha, custava, sei lá, 70, 80 reais, pegava um pequenininho e trocava os preços. Pegava o preço do pequenininho e botava em cima do grandão. Queijo provolone, queijo gorgonzola, e era uma compra maravilhosa, mas toda adulterada no seu preço. O que é isso, irmãos? É roubo. Isso, roubo, na visão da ética, é certo ou errado? Mas o brasileiro comete ou não comete? E ensina aos seus filhos ainda, não é assim? Então, essa é a diferença de ética e moral. Pela ética é errado, mas a moral, os costumes, a cultura que o meu pai foi ensinado, criado e praticava, estava acima da ética. Então, naquele período, eu aprendi que o que eu pensava estava acima do que era normativo pela ética. Então, eu comecei a fazer algumas coisas nesse sentido. Mentia bastante, falava muito palavrão também. Era costume geral da minha vida fazer isso. Já fiz outras coisas em empresas também que facilitavam a minha vida, e achava que estava tudo bacana, porque eu passava na frente de todo mundo. A cultura de sobrepor, né, de estar em vantagem. E isso só mudou quando eu tive um real encontro com Cristo, onde a imagem e a semelhança de cada um de nós, ela é regenerada. E os nossos valores, eles são alterados. Agora os valores cristãos e não mais os valores deste mundo. Isso é a regeneração. Isso é a regeneração. Deixa eu voltar aqui que caiu e eu me perdi. Então, a ética cristã, ela é divergente da ética filosófica. Por quê? Ela está pautada em valores e princípios morais estabelecidos por Deus, contidos na palavra. Ela é quem nos guia. A palavra de Deus é fonte para uma ética de vida. Logo, a ética cristã baseada na palavra, ela é supracultura, ou seja, ela está acima da cultura. Por exemplo, se você trabalha em um lugar onde, para você executar a sua função, você precisa mentir, você deve pedir para sair. Ah, mas eu vou ficar sem trabalho. Você não confia em Deus, que Deus te honra em um outro lugar que você não minta? Porque a palavra de Deus, a moral aqui estabelecida é supracultura, ela está acima. Então, o que a lei dos homens e o que a cultura nos pede para fazer, até onde não inflija a lei de Deus, nós podemos fazer. Agora, se ela inflige a lei de Deus, ela ultrapassa esses valores, esses princípios que para nós são a verdade absoluta, aí nós não podemos fazer. Há 13 anos no meu trabalho, eu tomei essa decisão. Eu não vou mentir. E já deixei de ser promovido várias e várias vezes por isso. E ser desligado por várias e várias vezes, porque sempre falando a verdade, apontando o erro do outro, e dinheiro sendo jogado fora, sendo desperdiçado e tantas outras coisas. Apontar a verdade, como nós devemos fazer, nós seremos
perseguidos. Trabalho, escola, faculdade, em todos os lugares. Isso é ser cristão. É um desafio para cada um de nós. Então, como única fonte de verdade absoluta, a obediência à palavra está acima de qualquer cultura, lei que coloque em xeque os nossos valores e princípios estabelecidos por Deus. É ela quem manda na nossa vida, é ela quem nos doutrina as nossas ações. A nossa cosmovisão precisa estar baseada naquilo que a palavra nos convida, nos convoca a fazer. Em Colossenses capítulo 3, também havia uma briga de culturas, e é isso que Paulo escreve a carta toda aos Colossenses, na igreja de Colossos, justamente defendendo algumas bases do entendimento da fé cristã. Uma convocação à igreja de Colossos a assumir uma nova ética de vida, a ética cristã, baseada, logicamente, no exemplo de Cristo que eles aprenderam. Dentro da igreja de Colossos havia uma mistura de culturas, de conceitos éticos e morais, como nós temos hoje em nossos dias. Por quê? Colossos abrigava várias pessoas de várias culturas diferentes, e essas pessoas elas foram alcançadas pelo Evangelho, através de Epáfras, que era um discípulo de Paulo. Através de Epáfras nasceu a igreja de Colossos, e ali várias pessoas com vários pensamentos diferentes, culturas diferentes, começaram então a professar a fé cristã. Judeus, gregos e orientais. E aí, essa miscigenação causou problema. Porque judeus ritualistas, as festas, as leis cerimoniais, eles exigiam que isso participasse do culto cristão. Os gregos, com a filosofia, com a sabedoria, queriam sempre estar acima com seus pensamentos de sabedoria. Um ascetismo, uma visão de crescimento espiritual, de crescimento físico, de estar acima de todas as pessoas. Os orientais levaram algumas experiências com anjos, olha só, seres intermediários entre Cristo e o homem. Então Cristo não era suficiente, ele precisava ter um contato com anjos. Isso tudo proveniente do pensamento cultural e moral de cada um. Um tipo de culto de pensamento superior. Isso está lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, que você vai ler em casa, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Incluindo a adoração a anjos, está lá no capítulo 2, verso 18. Inclusão das observâncias judaicas, está lá em Colossenses 2, do 16 ao 21, que você vai ler em casa antes de almoçar hoje, tá bom? Esse compromisso que você faz com a gente nessa manhã. Então, Paulo, através deste texto de Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, evidencia para os colossenses, que já estão mortos, e para nós, nos dias de hoje, 3 passos para que a gente assuma uma nova ética de vida, sendo discípulos, sendo cristãos confessos. 3 passos. E o primeiro é mudança de foco naquilo que buscamos e pensamos. Ele propõe, ele convoca aqueles que já foram ressuscitados com Cristo, que se dizem cristãos, a uma convocação de mudança no foco daquilo que nós buscamos e naquilo que nós pensamos. Está no verso 1 até o verso 4. Vamos ler de novo? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o quê? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E ele deixa aqui 2 imperativos, 2 ordens para os colossenses que já morreram, mas nós estamos vivos. Buscai e pensai. Buscai e pensai. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive
e está assentado à direita de Deus. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 2 Crônicas 15. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. 1 Crônicas 16, 11. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face, o quê? Continuamente. Constância. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E o mais conhecido, um dos mais conhecidos da igreja, Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai o quê? Encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Salmos 37,4. Deleita-te, busca também o Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo 9,10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque o Senhor nunca desampara os que te buscam. Busquei o Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E um dos mais conhecidos também, que o pastor gosta muito de mencionar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia, a revelação escrita de Deus, ela nos convida a buscar Deus em todos os momentos, constantemente, continuamente. E nós devemos fazer uma análise reflexiva, respondendo para nós a seguinte pergunta: como está a minha busca por Deus? Como está a minha busca por Deus? Dentro da minha agenda de 24 horas, quantos segundos, minutos, horas são dedicados ao autor da minha vida? Aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode. Quanto tempo eu invisto na minha vida buscando a face do meu Deus, do meu Criador? A convocação de Paulo à igreja de Colossos, a convocação de Deus nessa manhã é para que nós, como igreja, continuemos a buscar Deus todos os dias. Mas ele também diz outro imperativo, ainda no verso 2: buscai as coisas que lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e também pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas da... Irmãos, vamos ser sinceros, me colocando junto aqui, porque eu sou ser humano como todo mundo aqui. O que mais ocupa os nossos pensamentos, Ana? As coisas e as preocupações aqui da terra, ou o nosso pensamento está mais em Deus? Unanimemente, todo mundo vai responder: o nosso coração e os nossos pensamentos, as nossas preocupações estão nas coisas aqui da terra. Porque se falta comida, nós ficamos desesperados. Porque se falta alimento, sustento, nós ficamos desesperados. Se falta dinheiro, se falta o trabalho, nós ficamos desesperados. Se o nosso ente querido, a nossa esposa, os nossos filhos ficam doentes, a perigo de morte, nós ficamos desesperados. Mas a palavra de Deus convida a gente a colocar, a depositar a nossa confiança em Deus e os nossos pensamentos em Deus. Romanos 12, 2. É uma transformação de mente. Lembra? Ética cristã muda a nossa cosmovisão. É necessário uma mudança de mente para depositar os nossos pensamentos no local correto. Onde? Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa,
agradável, perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Veja, a ética e a moralidade, a ética cristã. Tudo que é honesto. Honesto é bom ou é ruim? É certo ou é errado? Certo. Tudo que é justo? Certo. Tudo que é puro? Certo. Tudo que é amável? Certo. Tudo que é de boa fama? Certo. Se há alguma virtude, se é bom, se faz bem, nisso pensai. Salmo 139, 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ele sabe que o nosso pensamento está nas nossas preocupações dessa vida, mas Ele convida a entregar todas as nossas ansiedades nas suas mãos. Provérbios 21, 2, para encerrar. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Nós estamos lidando, Gabriel, com Deus. Ele é o seu Criador. Ele teceu a sua vida no ventre da sua mãe. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele conhece os seus órgãos, Ele que conectou todas as coisas na sua vida. Ele deseja, Ele anseia que você busque e deposite os seus pensamentos totalmente nele. E não somente o Gabriel, mas como todos nós aqui nessa manhã. É isso que é o desejo de Deus. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Por quais caminhos, e aí você pode, dependendo da cultura, né, pode ser caminho como o paulista, pode ser caminho como o pessoal do Nordeste, né? Por qual caminho os seus pensamentos têm andado? O que ocupa mais a sua mente? Por onde eles têm passado? Seus pensamentos têm encontrado em Deus, têm se encontrado em Deus ou nas coisas dessa terra? Lembre-se que as coisas dessa terra podem ser um impeditivo para conhecer a verdade, porque a semente que caiu numa terra onde pedregulhos e arbustos, ela não frutificou. E Cristo fez a assemelhação a uma pessoa que fica preocupada com as coisas da vida. Então, o coração não se abre para que entre a semente da salvação. As coisas da vida impedem que as pessoas abram os seus olhos para Cristo Jesus. Indo já para o segundo ponto, eu queria trazer aqui uma rememoração. Nós fizemos, talvez o Geiel lembre, nós fizemos uma classe que se chamava Segue-me, acho que foi em 2016 mais ou menos, né, em 2016 nós fizemos lá naquele corredorzinho lá onde fica a chapa da cozinha hoje. Lá era uma classe de escola bíblica, né, assim como nós estamos fazendo aqui, que fica um em cada lugar. Quando era naquele templo, tinha o véu do Santo dos Santos, né? Colocava um véu ali, atrás do véu ficava uma classe, na frente do véu ficava outra classe. Lá no batistério, que ficava aqui atrás, era outra classe, e tinha uma classe aqui no fundo da igreja, que era a nossa, Segue-me. Segue-me 1 e Segue-me 2. Fazendo a representação da nossa vida como um baú, não é isso? Os livros estão lá em casa até hoje, e eu sempre que posso utilizo isso como referência nas mensagens, no que eu quero falar acerca de santificação e de mudança de vida. Por isso eu pedi o Fábio para trazer esse baú representando a nossa vida. Por quê? Paulo vai abordar a partir do verso 5 duas existências: a velha natureza e a nova natureza. E ele diz aos Colossenses: se vocês foram ressuscitados com Cristo, se realmente foram alcançados pelo Evangelho, vocês têm uma responsabilidade. Vocês precisam se revestir,
se despir do velho homem e se revestir da nova natureza. Essa é a representação da sua vida como o velho homem, a velha natureza. E dentro dessa velha natureza, dentro desse baú, há alguns valores. Era isso que a escola nos ensinava. Existem alguns valores da velha natureza, alguns hábitos que nós precisamos nos despir, fazer morrer, como o texto fala aqui através de Paulo, dizendo o seguinte: fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer. O que ele está querendo dizer, assim como ele disse na carta aos Efésios: esmurro o meu corpo, para me despir do velho homem, para deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Isso não é Deus que vai fazer para você, não é Deus que vai fazer para mim. É responsabilidade humana. Nós cremos na soberania de Deus e responsabilidade humana. Na soberania de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, que é o agente capacitador, que vai nos ajudar a nos despir, a fazer morrer esses velhos hábitos e nos revestir do novo homem em Cristo, feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado corrompeu, manchou, deturpou. Quando nós temos um encontro com Cristo, assim como Paulo fala nesses versos, a nossa imagem e semelhança com Deus, de Deus, ela é restaurada. Se ela é restaurada, os velhos hábitos já não cabem mais nessa nova natureza. E o Fábio vai me ajudar a dizer quais são os valores que nós precisamos, de acordo com o texto, a retirar da nossa vida. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. Nós nos prostituímos quando nós deixamos os nossos olhos se desviarem para locais que não se devem olhar, assim como Cristo disse: se você olha para uma mulher com desejos impuros, você já adulterou com ela. Não precisa chegar às vias de fato, mas somente pelo olho você já pecou com aquela mulher. Nós nos quedamos, falando em espanhol agora, alarme da igreja. Nós nos prostituímos quando o celular nos leva a ver desejos imorais, sexuais, pornografia e tantas outras coisas. Nós devemos jogar fora a prostituição. Nós devemos também fazer morrer toda a impureza que existia no nosso antigo ser, na nossa velha natureza, porque Deus é puro, Deus é santo, não combina com sujeira, não combina com impureza. É como água e óleo, eles não se misturam. Então nós precisamos jogar fora toda a impureza. Nós precisamos também fazer morrer em nossa vida as paixões lascivas, tudo aquilo que é danoso, que é nocivo à nossa vida, aos nossos relacionamentos. Isso nos leva a desejar outra pessoa, uma terceira pessoa dentro de um casamento. Isso é paixão lasciva, desejo para outra pessoa a não ser o seu cônjuge. Isso não é mais pertencente à nova natureza. Nós precisamos fazer morrer e jogar fora todo desejo maligno que está no nosso coração. O Espírito Santo nos ajuda, mas nós precisamos dizer: Deus me ajuda, arranca do meu coração todos os meus pensamentos malignos, provenientes do pecado, que habita em nós ainda. Mas em Cristo Jesus, nós não temos mais condenação, e nós podemos dominar, nós podemos decidir dominar o pecado pela capacitação do Espírito Santo.
Nós também precisamos fazer morrer a nossa avareza. Avareza é pecado. Tudo aquilo que nós tentamos reter para nós e não dividir com outros, privar a nossa família, os nossos entes queridos de tantas situações por guardar dinheiro, acumular, avareza. Isso também é pecado, é amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Nós precisar jogar fora, devemos fazer morrer a avareza, que também é idolatria. Todas essas coisas vêm como ira na parte de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, vós também andastes no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, que nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira. Quantas pessoas estão vivendo irados? E a palavra de Deus diz vários textos alertando sobre o perigo da ira. Nós podemos ficar nervosos, irritados, mas ira é totalmente diferente, é pecado. Nós precisamos abolir isso, jogar fora das nossas vidas. A nossa indignação, quantas pessoas vivem murmurando, vivem abatidas, amarguradas, indignadas. Isso precisa ser destruído, precisa ser jogado fora das nossas vidas. Maledicência, quantas pessoas em suas ações são maléficas, as suas intenções são maléficas, em prejudicar prejudicar o outro, para se colocar acima de outros. Isso precisa ser jogado fora também. Linguagem obscena no vosso falar, os palavrões, isso não combina com quem diz que é cristão. Nós somos o espelho, nós somos as cartas vivas de Cristo. Aquele que não domina a própria língua está fazendo uma propaganda invertida do verdadeiro evangelho, do verdadeiro modo de se viver com Cristo Jesus. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Não mintais uns aos outros. Mentira. Quem é o pai da mentira, irmãos? O diabo. Não mintais uns aos outros. Não minta para o seu esposo, não omita para o seu esposo aquilo que você faz, aquilo que você deseja de fazer. Não minta e não omita para a sua esposa aquilo que você faz ou deseja fazer. Não minta e não omita, filhos aos pais, pais aos filhos, irmãos de igreja, irmãos de sangue. Mentira não faz parte do novo homem em Cristo Jesus. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, não há cultura, não há ética divergente, o que manda é a ética cristã, é a revelação de Deus. Não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há grego, todos um só povo, mediante a Deus, guiados pela lei moral de Deus. Se abrange, se faça morrer, se despir de toda a cultura, de tudo aquilo que você tinha entranhado na sua vida, que você aprendeu, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer. Como eleitos de Deus, como povo escolhido, nação santa, nós precisamos tomar a decisão de nos revestir da nova
natureza. E esse é o terceiro ponto: se revestir da nova natureza em Cristo e seu novo modo de viver, a nova ética de vida. Está lá no verso 12 e 13, Colossenses capítulo 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. E agora outros valores, de quê? De ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. É ter em nosso olhar um olhar de misericórdia a outras pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo Jesus, que a sua cosmovisão, o seu modo de pensar ainda não foi regenerado em Cristo Jesus, e elas necessitam conhecer a verdade do Evangelho. Ternos afetos de misericórdia pelo seu pai, que ainda não conhece Cristo, pela sua mãe, que ainda não conhece Cristo, pelo seu cônjuge, que ainda não conhece Cristo, pelo seu filho, que ainda não conhece Cristo, pelo seu amigo, pelo seu professor e por todas as pessoas que convivem em seu meio. Terno afeto de misericórdia. Também, Paulo convida os colossenses que já morreram, mas nós estamos aqui nesta manhã a agir com bondade, e precisamos colocar no nosso baú, na nossa nova vida, a bondade, porque a bondade reflete o nosso Deus. O próprio Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é Deus, Pai. A bondade é um caráter, é um atributo santo e eterno de Deus, que Ele, na sua santa e gloriosa misericórdia e graça, comunicou com a gente. Então nós podemos ter a bondade em nosso ser. É uma decisão, bondade. Também nos revestir de toda humildade. Quanta soberba, quanto egoísmo existe dentro das igrejas, dentro do povo que se chama cristão. Se acham mais inteligentes, se acham mais bonitos, assim como eu estou hoje. Brincadeira. Se acham mais bonitos, se acham mais poderosos, se acham mais eloquentes, conhecem mais a palavra do que o outro, então não tem paciência de ensinar o outro. A igreja não funciona dessa forma. Cristo ensinou a humildade com a sua própria vida, trazendo valores do reino totalmente inversos ao valor do reino humano. A humildade acima da superioridade. O rei está acima de todos. Cristo está abaixo de todos. Ele veio como servo, e para dar a sua vida por amor de muitos. Humildade. Nós precisamos nos revestir da humildade. Precisamos, irmãos, nos revestir de mansidão, que faz parte lá de Gálatas, do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos ser pessoas mansas, pessoas que exalam o perfume de Cristo, que exalam o amor de Cristo, porque aquele que não é manso, ele afasta as pessoas como um imã quando está invertido, não chega. Se você é cristão e é marrento, você é cristão e é ignorante, se você é cristão e é soberbo, você, ao invés de unir, você vai afastar as pessoas. Nós precisamos, como cristãos, aqueles que fomos ressuscitados com Cristo, ser mansos, Precisamos também ser longânimos em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente fala, ter a paciência, ter o cuidado, ser longânimo no que nós vamos fazer, no que nós vamos falar. Precisamos ter paciência com tudo aquilo que Deus ainda vai fazer por nós e através de nós. Nós não podemos ser imediatistas, mas precisamos aguardar aquilo que Deus quer nas nossas vidas, o tempo de Deus, longanimidade.
Suportai, verso 13, uns aos outros. Suportai uns aos outros é o cuidado mútuo. O suportar aqui não é de suportar o seu Francisco e a dona Ana, que é chata pra caramba, eles são chatos, vou ter que suportar. É isso? Não é isso. É de dar o suporte, é de dar o cuidado. O cuidado, o convite, a convocação da palavra é o cuidado mútuo da igreja, um cuidando do outro. Se um está sofrendo, todo o corpo sofre junto. Se um se alegra, todo o corpo se alegra juntamente. É isso, é união, é cuidado mútuo, é crescimento mútuo, é discipulado, é cuidado, é vida na vida. É essa o convite, é esse o convite do suporte, do cuidado mútuo. Suportai-vos uns aos outros. E finalmente, perdoai-vos mutuamente. Cada um, caso alguém tenha algum motivo ou queixa com outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, também vocês devem perdoar. Olha só o parâmetro. Assim como Deus nos perdoou, como Deus nos perdoou, dando o seu Filho unigênito para que morresse naquela cruz, a preço de sangue, para que eu e você tivéssemos a nossa salvação, a nossa vida eterna. Eu não mereço, Gabriel não merece, Marcelo não merece, ninguém merece o perdão, ele é imerecido, mas por misericórdia e graça, nós recebemos esse perdão e temos vida em Cristo Jesus e temos a vida eterna prometida para nós, porque nós nos sentimos no direito de não perdoar o nosso irmão, de não perdoar o nosso cônjuge, de não perdoar os nossos pais, se caso eles fizeram algo contra nós. Perdão mútuo, de acordo com o perdão que Cristo executou na cruz para nós. Esse é o perdão que deve entrar dentro da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Perdão. E acima de tudo, irmãos, verso 14, coloca assim por gentileza. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pode fechar. O amor é que sela, o amor é que fecha, que sela todas essas características da nova natureza. É Ele quem está acima de tudo. O amor sacrificial, o amor ágape, o amor que foi manifestado na cruz. Esse amor, ele precisa ser o selo, ele precisa ser a tampa, ele precisa estar acima de todas as coisas. Por quê? Porque Paulo diz que ele é o vínculo da perfeição. É Ele quem sustenta todas as coisas. Sem o amor de Cristo, não há igreja. Sem o amor de Cristo, não há missão. Não há o porquê estarmos aqui nessa noite ouvindo esse cara careca e gordinho falando para vocês. Não há motivo para isso acontecer. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja, verso 15, acompanhe comigo. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, e guardará o vosso coração. Seja a paz de Cristo, o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo. Sedes agradecidos. Olha quantos princípios aí, gratidão, sede agradecidos por tudo. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. E você pode colocar a palavra em cima do seu baú, da sua vida, porque elas têm que estar acima. Ela é quem determina, é ela quem indica o nosso caminho, é a nossa única regra de fé e prática. Ela precisa habitar ricamente em nosso meio. Instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros mutuamente, em toda a sabedoria, fazendo o quê? Louvando a Deus como nós estamos fazendo, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração por tudo que Deus faz, por tudo que Deus é, por tudo que Deus concede a nós mesmos, nós sendo ignorantes, sendo egoístas, reclamando de tudo aquilo que Deus nos concede. Sejamos gratos, tenhamos o contentamento em tudo aquilo que Deus nos concede.
tenhamos o contentamento em tudo aquilo que Deus anseia que nós façamos, os nossos ministérios, as nossas responsabilidades, o nosso sacerdócio de homem, a vossa responsabilidade de mulher, de auxiliadora do lar, de mãe, de pai, de filho, de servo, de profissional, de todas as áreas da nossa vida. Gratidão, porque é Deus quem nos concede todas essas coisas. E tudo, verso 17, o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele, Deus Pai. E tudo o que fizerdes, obrigado, tá? Obrigado, Deus abençoe. Ministério de Louvor, pode vir aqui também. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, ou seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olha só, tudo o que fizerdes, sejam em palavras e sejam em ações, a nossa cosmovisão, aquilo que nós cremos, a nossa fé. Preste atenção, isso é muito importante para todos nós. Em cada cultura, como a gente já viu aqui, isso determina as ações das pessoas. Na ética cristã, na visão cristã em que nós estamos inseridos, a nossa cosmovisão, ela parte, primeiramente, naquilo que a gente crê, a nossa fé. Aquilo que a gente crê, a nossa fé, ela determina as nossas ações. Tudo aquilo que a gente faz é baseado no que a gente crê. E tudo aquilo que a gente fala é baseado no que a gente crê e no que a gente faz. Está tudo interligado. Isso é cosmovisão cristã. Isso é se revestir de uma nova ética de vida. Que nós possamos, como verdadeiros cristãos, assumir essa responsabilidade de despojar, de jogar, de aniquilar todos os valores da velha natureza e assumir a responsabilidade da nova natureza em Cristo Jesus, porque Ele tem muito, mas muito além do que você pensa e você imagina para fazer por você e através de você. Mas se você não fazer morrer a velha natureza, não tem como Ele agir na sua vida. Que nós possamos, com essa palavra, encerrando esse mês falando sobre uma nova ética de vida, e esse assunto ainda vai ser postergado no culto da manhã, no culto da noite com o pastor Sérgio. Venham novamente, para que nós possamos fechar esse assunto e entender plenamente o que a gente precisa fazer para nos revestir da nova natureza em Cristo Jesus.